Fala pessoal, eu sou Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês de um fenômeno que fez com que a poesia se transformasse aos olhos dos leitores e também dos autores. Eu vou falar sobre instapoesia e sobre a criação para a internet. Fica comigo, você não pode perder essa. Inicialmente é necessário conceituar o que é instapoesia. Instapoesia nada mais é do que a poesia geralmente fluida, geralmente mais curta, que é publicada especificamente no meio virtual, ou seja, em páginas do Facebook, em perfis do Instagram e até, dependendo do caso, em blogs ou em outras áreas da internet, sejam redes sociais ou sites próprios. Mas, em regra, normalmente a instapoesia é vista nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu muito particularmente, entendo a expressão instapoesia, o insta não necessariamente sendo ali um prefixo vindo da rede social, mas sim como uma espécie de noção da instantaneidade, é a ideia de instante, e não necessariamente a palavra Instagram. Mas é possível sim entendermos instapoesia como a poesia feita e divulgada no Instagram, sim. Até porque é a rede social talvez mais popular para esse modelo ali de escrita. Os perfis que mais se popularizaram na instapoesia foram Lucas Brandão, o Lucão, o AK Poeta, o Um Cartão e o Zeke Maguiese, que todos esses foram publicados em livro, ou seja, eles conseguiram extravasar ali o meio virtual e ir também para as páginas. As editoras também levaram em consideração eles. E eu já ia esquecendo também o Textos Cruéis Demais, que é um perfil muito conhecido e que se tornou livro muito bem divulgado pela Globo Livros. Também é interessante dizer aqui que em 2018 a revista Veja publicou uma matéria falando sobre esses poetas e sobre o que eles chamaram de o fenômeno que tirou a poeira da poesia. E de fato, o mercado da poesia de muitos anos para cá, de uns bons anos para cá, era restrito aos grandes nomes, ou seja, aos grandes nomes da literatura já ali consagrados, muitos deles já até falecidos. E as editoras então viviam de republicar suas obras ou então de publicar textos inéditos que estavam guardados pela família. Então, durante muito tempo não se revelou nenhum grande nome da poesia, pelo menos não diretamente por grandes publicações, mas sim por veículos alternativos como blogs e até, por exemplo, por publicações independentes. E hoje, digamos que não é diferente. Você publicar poesia não é tão simples. As editoras geralmente torcem o nariz, as empresas não veem isso como um texto vendável. Nem sempre são textos que de fato são procurados. Mas é fato que as redes sociais no geral, transformaram a visão dos leitores para a poesia. Mas antes de você saber por que houve essa transformação, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, dar um like se você já está gostando desse vídeo e, é claro, não deixe de acompanhar porque tem vídeo aqui na segunda, na quarta e no sábado. Então não se esquece, fica comigo, comente, a gente pode trocar uma ideia literária sobre o assunto que você quer ouvir aqui. Fale comigo e vamos para o vídeo. Essa transformação aconteceu porque os leitores passaram a enxergar textos escritos em verso de outra forma. Isso acontece naturalmente porque quando você está passando ali o feed e você lê uma frase que parece uma espécie de autoajuda, uma autorreflexão, mas na verdade é um poema intimista, é um poema que fala sobre o eu, ou no caso, por exemplo, da poesia feminista, fala de empoderamento feminino, e isso já faz com que eu traga aqui logo de cara o primeiro nome da instapoesia, que eu não mencionei porque eu falei especificamente autores brasileiros no início, mas o primeiro nome de todos da instapoesia foi a Rupi Kaur, a autora que publicou Outros Jeitos de Usar a Boca. Ela é indiana, hoje radicada no Canadá, e a poesia intimista, poesia que falava sobre ela e sobre o empoderamento feminino no geral, se popularizou enormemente nas redes sociais em 2014. E a partir dali ela virou um fenômeno mundial, e esse fenômeno, essa tendência
passou pelo mundo todo, chegando naturalmente ao Brasil, onde foram publicados todos aqueles autores e outros mais que eu mencionei no início do vídeo. Então é interessante a gente perceber de que forma isso acontece e o que acontece, por exemplo, com os livros de poesia nesse momento. A partir de 2015, mais ou menos, quando esses autores começam a ser publicados por causa dos seus textos nas redes sociais, é perceptível que ocorre uma entrada da poesia, sem contar naturalmente os grandes nomes já consagrados, mas acontece de nomes de jovens poetas aparecerem nas listas de livros mais vendidos do Brasil. E isso transforma naturalmente a maneira como nós enxergamos a poesia. Passado então esse aspecto geral, esse panorama que eu fiz aqui no vídeo, eu quero então falar para vocês técnicas, modos de nós enxergarmos a poesia virtual para começar a produzi-la. Se você já escreve poesia, se você tem um outro olhar para o poema, se você escreve poemas mais longos ou poemas ali com uma metrificação, com rimas, com determinada estrutura fixa, é pertinente sim você analisar maneiras de alcançar essa poesia virtual para também ter mais leitores e para também experimentar, porque eu acho que a grande graça da literatura é a experimentação. Da literatura e de toda a arte, né? Da arte como um todo, experimentar é de alguma forma inovar e também buscar formas que já foram consagradas de alguma maneira. Então, de cara, se você tem algum bloqueio criativo, alguma coisa que esteja te dificultando a escrever, eu já indico que você assista esse vídeo aqui, que fala de 5 dicas para destravar, para ativar a sua criatividade. Acho sim importante você debater formas de como escrever, de como aguçar o seu lado criativo. Passada essa questão, eu acho que a poesia virtual é uma adaptação importante daquilo que nós já escrevemos. Se você tem coisas guardadas, alguma coisa que você escreve e que você tem ali algum receio de publicar, a dica número 1 é você repensar aquilo que você escreve. Ou seja, você quer escrever para guardar, você escreve para você apenas, ou você tem alguma intenção em algum momento de colocar no mundo? Porque isso é um tempo seu. Ou seja, não adianta dizer que você vai ser obrigado ou obrigada a publicar determinada coisa porque você só escreve para publicar. Não, não existe isso. Você pode escrever para você mesmo, você pode fazer como se fosse um diário. Eu escrevo poemas para guardar, para refletir, para colocar o que está aqui na minha cabeça para fora e analisar no papel. Isso é totalmente viável e eu acho que é emocionalmente muito importante. Então permaneça fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, pensar em fazer uma publicação hoje, você pensar em fazer uma publicação em livro de repente, ficar sonhando com grandes editoras, pode ser algo difícil, pode ser algo utópico até, pensando em crise mercadológica, pensando em uma série de fatores que hoje dificultam a venda de livros e até a publicação de livros, né? Que tem custos muitas vezes altos para muitas pessoas. Então eu penso que você pode sim buscar a internet para publicar. Então a primeira coisa, perca o medo. Perca as amarras dos julgamentos. Você vai errar, você vai publicar palavra errada, você vai publicar formatação errada. Então, pense que o erro virá, mas não se julgue, não se cobre, porque o que você colocou no papel, que você sente, outras pessoas podem sentir também. Então compartilhe, busque a alteridade, a empatia de outras pessoas para que elas compartilhem com você os sentimentos. Eu mesmo comecei fazendo isso lá em 2016 nas redes sociais, inclusive meu Instagram é esse daqui, tem link na descrição. É interessante pensar que eu comecei lá atrás e com o tempo o retorno do público, o retorno das pessoas é essencial, faz com que você movimente aquilo que você sente, movimente aquilo que você pensa sobre a poesia. Então, escreva, publique, perca o medo. A segunda coisa é você procurar referências atuais e antigas. Ou seja, as referências atuais são aquelas que já estão nas redes sociais. São as referências que eu já mencionei aqui nesse vídeo. As antigas
passam por pessoas como, por exemplo, Paulo Leminski, que para mim, eu posso ser muito louco falando isso aqui para vocês, mas para mim o Paulo Leminski é o precursor, né? Lá na sua geração mimeógrafo, lá na sua forma, na sua vertente de fazer poesia, ele é o precursor do que se entende hoje por instapoesia. Ele não tinha o meio, o canal onde publicar os textos. Ele tinha ali toda a sua criatividade e seu estilo, que é muito parecido com o estilo do que hoje se enquadra como instapoesia. Por quê? Ele trabalhava com jogos de palavras, ele tinha poemas intimistas, ele tinha sonoridade nos textos e, claro, os textos dele eram fluidos, curtos. Eu acho que assim, o Paulo Leminski é um grande nome que a gente deve pensar, e isso faz com que a gente automaticamente pense: a classificação da instapoesia acaba se dando pelo meio em que é publicada, porque se formos pensar apenas em estilo, nós vamos encontrar autores já consagrados da antiga que faziam isso. Então não percam de vista os livros, as referências, isso nunca vai deixar de ser dica aqui no canal. Se você quer escrever, se você quer encontrar um estilo próprio, só seu, leia muito. A terceira dica tem muito a ver com a ideia de perder o medo da primeira dica, que é: coloque a ideia no papel. Passou pela sua cabeça, você achou que é minimamente bom, coloque no papel, faça acontecer de alguma forma. Depois que você escrever, depois que você já passar tempo e escrever vários textos, deixe-os amadurecerem, deixem ali quietinhos. Depois disso, releia. Passa 1-2 dias ali que você escreveu e releia. E aí você vai cortando, você vai editando, você vai tirando. Se você fizer isso no computador, naturalmente a sua edição vai ficar mais simples. Eu já falei isso aqui no vídeo de dicas de criatividade. É interessante que você escreva sim no papel, porque você vai ser obrigado a passar a limpo para o computador ou para o celular ali para fazer a publicação. Então, esse passar a limpo faz com que você repense uma série de palavras, uma série de coisas. Então, não deixe a ideia passar, não deixe a ideia escapulir. Veio algo, veio o que eu chamaria ali, e isso tem muito a ver com o haikai, que também é um estilo de poesia curto e que também tem muito a ver com a instapoesia, se formos pensar na questão da forma, né, do estilo. O haikai, ele é como se fosse na minha opinião, na minha visão pessoal, é como se fosse uma fotografia de determinada coisa. É como se você olhasse para determinada coisa e descrevesse naqueles poucos versos ali que compõem o haikai. Então, você pode trabalhar com isso também, você pode fazer a observação de coisas, de momentos e falar sobre eles sentimentalmente, sem perder de vista o estilo poético, ou seja, um jeito diferenciado de falar e de sentir determinada coisa, porque a poesia ela vai acabar sempre trazendo a ideia de uma falta de lógica, né? Porque não necessariamente os versos eles têm que ter uma cadência como na prosa, em que as linhas são contínuas, né? Por exemplo, o verso não precisa disso. O verso ele pode ter quebras, ele pode ter rupturas mais profundas até do que na prosa. Ele pode passar de uma ideia para outra abruptamente. Então, trabalhe isso a seu favor. E eu quero também saber de você, se você começar a escrever poesia, se você quer começar a escrever poesia nas redes sociais, publica aqui embaixo seu perfil, deixa aqui embaixo no comentário, eu vou acessar e eu espero também que quem estiver assistindo esse vídeo aqui possa acessar e conhecer seu trabalho. Ainda mais se você já publica já há algum tempo, compartilhe a sua experiência, fala pra gente aqui sobre o seu perfil, me diz aqui qual foi a sua vivência com a instapoesia e quais dessas características que eu trouxe aqui você também enxergou quando você começou a escrever, ou se foi algo completamente espontâneo da sua parte que você nem pensou nessas características, apenas colocou no papel e começou a publicar. Fala aqui pra mim, compartilha essa ideia que a gente quer saber. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre instapoesia. Você vai encontrar links para comprar os livros desses autores de instapoesia que eu mencionei aqui no vídeo. Então, se você puder comprar por aqui, você vai estar ajudando o canal. Então eu quero que você se inscreva aqui no canal para não perder nada. Compartilhe com os amigos essa ideia, fale sobre instapoesia e comece o seu projeto. Não deixe de começar de jeito nenhum. Um abraço e até o próximo vídeo.